Renan Santos. Cite pra gente aí as 3 prioridades do seu governo, caso seja eleito. Olha só, as prioridades vão de acordo com aquilo que é mais básico pra gente. O brasileiro tem que conseguir pagar as contas sem se endividar e ele tem que andar na rua sem ser assaltado. Essas duas coisas são essenciais. Então, para uma, a gente vai fazer uma reforma para cortar despesa do governo federal. Ontem, né, na verdade, anteontem saiu um artigo, uma entrevista, na verdade, bem bizarra, do novo ministro da Fazenda do Lula, falando o seguinte, falando que ele vai precisar cortar despesa. Ah, é sério? Quer dizer que no 4º ano do mandato do Lula ele está falando em cortar despesa? Cortar as despesas na época que a Janja viajava pelo mundo junto com o Lula, cortar as despesas quando eles taxaram todo mundo, não estava no cálculo, agora precisa. A Real sempre precisou. E a gente vai precisar cortar muita despesa, a gente vai arrumar briga com gente muito poderosa por cortar despesa, mas tem que cortar despesa. Do outro lado, eu vou precisar matar bandidos como se não houvesse amanhã. O Estado brasileiro precisa instituir aqui lei e ordem. E não tem lei e ordem no nosso país. Nós somos um país de anomia, em que a pessoa comete o crime e nada acontece. O estado do Pará está também no estado de anomia. Vocês são vizinhos aqui do estado do Amapá, que é o estado mais perigoso do Brasil, mas aqui tem uma cultura de banditismo, nem tanto ligada às facções, mas eu falo de banditismo local, perigosíssima. E uma cultura de impunidade, infelizmente, muito forte. Muitos brasileiros estão morrendo. Eu até dá meu celular aqui. Qualquer um. Aqui, ó. A regra para meu primeiro ano de mandato é: se você conseguir comprar esse aparelho aqui, um celular, e não se endividar, e ao longo do ano você andar na rua e ninguém roubar seu celular, a gente já venceu muito. A gente já melhorou muito a vida das pessoas. Porque significa que andar na rua vai ser seguro e que você vai poder consumir e não ficar quebrado, endividado. Ao fazer isso, a gente já abre o caminho para passar uma agenda de competitividade, para a gente poder trazer empresas de fora. Outra coisa que eu vou fazer, que é muito importante para cá, obras de infraestrutura. Porque se eu corto a despesa, os juros brasileiros abaixam. Quando os juros ficam mais baixos, preciso que todo mundo que está assistindo entenda. Juros baixos faz com que invistam. E as pessoas vão investir muito em infraestrutura. Aqui no Pará, vocês precisam de muita infraestrutura. Estou falando de conexões de vocês em termos de rodovia e ferrovia com o resto do Brasil. E aí, para fazer isso, vou precisar parar com uma cultura de ONG, especialmente ONG que não é brasileira, que sabota a obra e sabota o funcionamento das coisas. Imagina, aquilo que aconteceu na Cargill, aquilo é uma sabotagem ao país. Eu vou brecar essa sabotagem. Ao arrumar esses detalhes, eu falo, são pequenos detalhes. No meu primeiro ano de mandato, o resultado vai ser muito grande. A gente vai voltar a ver o Brasil crescer mais de 3%, crescer 3, 4, 5% ao ano. E ao crescer nessa velocidade, as pessoas vão perceber um aumento de grana no bolso delas. Emprego, renda e grana. Muito bem. Aliás, a gente percebe que o país ele vive um ambiente de forte polarização política, né? Como o senhor ele pretende construir a governabilidade, promover esse diálogo entre diferentes setores da nossa sociedade? Tendo uma agenda. Você só consegue propor um diálogo com alguém se você sabe o que você vai propor. Se o presidente, imagina que o presidente da República é um vendedor. Se o vendedor está ali e ele não conhece o produto que ele quer vender, ou ele nem sabe o que ele está vendendo, o comprador vai falar, olha, eu não vou pagar nada por essa porcaria, não quero nada com você. Então, o presidente da República tem que ser um bom vendedor. E o bom vendedor conhece o produto a fundo, sabe o que quer vender, sabe o lucro que quer ter. Ou seja, eu tenho um plano de Brasil. Meu plano de Brasil pode ser que agrade um pedaço bem grande, por exemplo, eleitores do bolsonarismo, especialmente na parte de combater a bandidagem. Meu plano de governo pode ser que agrade eleitores do Lula na parte de soberania, já que eles são anti-americanos. Na parte de terras raras eu sou muito duro. Eu acho que o Brasil tem que construir o parque industrial em parceria com a galera da gringa, a galera de fora, mas aqui. Eu não estou preocupado muito com as cores das pessoas. Eu só vou exigir delas assim, eu não quero criminoso por perto, eu não quero nenhum tipo de bandido querendo fazer parte do meu governo, e eu não vou aceitar achar nem faca no pescoço sendo tocado por ninguém. Se quiserem briga, terão. Agora, se quiserem tratar a gente de maneira decente, eu vou tratar de maneira decente de volta. Muito bem, você falando aí em questão de violência, né, que você tem a estratégia para combater o crime organizado no país e fortalecer a segurança pública sem comprometer os direitos e garantias constitucionais? Sim. Primeiro que os direitos e garantias constitucionais no Brasil, eles só existem no papel. Uma mulher que anda na rua voltando para casa dela, o medo que ela tem é de ser estuprada. Uma pessoa que tem um celular andando na rua, ela tem medo de ser roubada. Então o direito de vir, um direito constitucional, ele não está garantido. Então o que a gente tem? A gente ficava se preocupando muito em garantir direitos para bandido e não garante o básico para o cidadão. Então isso é uma perspectiva muito maluca, porque os defensores dos direitos humanos não ligam para os direitos humanos das vítimas. E eu vou colocar a vítima em perspectiva, vou colocar a vítima como protagonista. Nesse sentido, nós precisamos libertar milhões de brasileiros que estão vivendo sob o jugo do crime organizado,
em favelas, em cidades pequenas ao redor do Brasil. Nesse sentido, eu vou aumentar muito as penas para todos os crimes violentos. Roubou um celular, a mão armada, 30 anos de cadeia. Eu vou repetir, uma pessoa que apontou uma arma para outra pessoa não pode ficar menos de 30 anos na cadeia. Ponto. O ato de apontar uma arma para uma pessoa é um ato de se tornar o juiz da vida dela. Você determina se outra pessoa vive ou morre. Quem disse que uma pessoa pode fazer isso? Então, o assalto à mão armada, aqui no Brasil, a gente não dá nada por isso. O juiz pega às vezes a polícia pega um bandido que foi pego em flagrante num assalto à mão armada e o juiz solta na hora. Não. A pena tem que ser muito alta. A pessoa pegou uma arma para assaltar alguém, a pessoa tem que estar pronta para ser presa e nunca mais ver a luz do dia. As penas têm que aumentar de maneira desproporcionalmente alta com o que a gente tem hoje. Para ser proporcional com o que acontece no mundo. Vai lá na China pegar uma arma e assaltar alguém na rua para ver o que acontece com você. Em muitos casos você vai ser morto pelo governo, sem nem ter matado ninguém. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas nesses termos, aumento de penas. Nós temos que utilizar a inteligência para prender as lideranças do crime organizado no Brasil, destruir o PCC, o Comando Vermelho e outras facções. E para a gente poder libertar as favelas e as comunidades que estão na mão das facções, nós vamos precisar colocar esses lugares em estado de defesa, que é um status especial conferido pela nossa Constituição, que permite que o poder público possa fazer suas operações, colocar toque de recolher se necessário naquele local e entrar na casa das pessoas, porque os bandidos se escondem na casa das pessoas, fazem as pessoas de refém às vezes. E aí eles escapam assim das operações. Nós vamos entrar na casa das pessoas e vamos pegar todos os bandidos. Como fazer isso, candidato, em relação a esse endurecimento das nossas leis, uma vez que a nossa Constituição existe muitas exceções? Nós vamos ter que aumentar as penas. Na verdade, o aumento de pena não é nem PEC, não é alteração à Constituição, é projeto de lei. E nós temos que alterar para cima todas as penas que nós pudermos para crimes violentos. Nós também vamos precisar reinstituir a prisão em segunda instância, porque isso afeta o crime colarinho branco, que também tem que ser pego e que está envolvido hoje com o crime organizado. Nós também vamos ter que alterar a lei de execuções penais para acabar com a progressão penal. Se você comete um crime violento, não tem progressão penal. Ou seja, para a pessoa que está nos ouvindo, para entender, se uma pessoa te assaltou, levou teu celular ou apontou, vamos dizer, uma arma para você, de maneira muito clara, essa pessoa sendo presa pegou 20 anos, 30 anos, ela vai cumprir 20, 30 anos. Hoje a pessoa pega 6, 7, 8 e cumpre 1,5 e só sai. Isso acabou. Muito bem. Você que está acompanhando a Guarani, nós estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Partido Missão. Nós estamos aqui com o ouvinte que pergunta o seguinte questionamento. O Pará é um dos maiores produtores de minério, mas toda essa produção é exportada e não há tanto retorno aos paraenses com aumento de renda. O que o senhor propõe para facilitar a verticalização de produção para agregar valores aos produtores e gerar emprego? Ótima pergunta do ouvinte. Primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O Pará é uma colônia do Brasil. O Pará não é tratado como um estado. O Pará é uma colônia que tem um administrador, que é a família que administra o Pará desde sempre, que esse administrador ganha e lucra com isso e tem relações muito próximas com Brasília, e a população aqui é tirada para otária. A população aqui é tratada como um vassalo. E quem paga a conta da população mais pobre aqui é a população mais pobre do resto do Brasil. Então tem um jogo muito claro. O governo brasileiro vende as riquezas naturais daqui em parceria com o seu feitor, que é a família que manda aqui no Pará, e a população aqui vive na miséria. Nós precisamos mudar essa dinâmica, não apenas política, mas a dinâmica econômica. Para você conseguir verticalizar, ou seja, você fazer mais etapas da cadeia de produção, vamos sair, por exemplo, ir para a siderurgia. Você vai precisar ter energia barata, investimento em infraestrutura para escoar a produção, e você vai precisar ter uma agenda de competitividade que faça valer a pena instalar uma empresa aqui e essa empresa funcionar. Para isso, eu tenho que cortar gastos do governo para poder diminuir juros, eu tenho que fazer valer o licenciamento ambiental, eu tenho que investir em infraestrutura de energia. Vamos colocar aqui, a energia no Pará é a mais cara do Brasil. Vocês pagam a conta de luz mais cara que tem. E se não resolver esses gargalos, não vai conseguir verticalizar nada, porque produzir aqui é irracional. Hoje, produzir no Pará é irracional. E é mesmo. Assim, quem tenta cruzar, vamos colocar aqui, Santarém é uma espécie de um entreposto logístico. Santarém é sabotada. Santarém era para estar 2, 3 vezes mais desenvolvida se vocês tivessem estradas funcionais ao redor, se todo o sistema da Ferrogrão tivesse funcional. Só que você fica tendo ONG atrapalhando o desenvolvimento de vocês,
o governo federal luta contra vocês, vem lá, eu sou índio, não sei o quê, e aí breca, não dá. Então, brecar a sabotagem, fazer uma agenda de competitividade e ter, com essa agenda de competitividade, investir em infraestrutura, e com investimento em infraestrutura, você ter as condições para instalar indústrias aqui, isto é a base do crescimento. Isto, eu vou falar para você que eu não vou mentir, não vai acontecer rápido. Tudo que eu estou descrevendo aqui vai ter efeitos bons em 6, 7 anos. Só que são efeitos que, a partir do momento que eles começam a acontecer, são duradouros, são para sempre. E aí, este é o jogo que nós temos que fazer. É o jogo do desenvolvimento econômico de longo prazo. O de curto prazo é voo de galinha. E todo mundo só oferece voo de galinha. Eu não vou oferecer voo de galinha, eu vou falar, não será fácil, mas aqui tem como ser um lugar muito desenvolvido no Brasil. Porque aqui vocês têm energia, produção de energia. Aqui vocês têm recursos naturais dos mais diversos. Aqui, do ponto de vista logístico, vocês estão próximos do norte, que é que consome. A gente estão próximos do Canal do Panamá. Então, montar plantas industriais aqui, havendo logística, faz sentido demais. O lance é parar com a sabotagem. E como que o senhor pretende equilibrar esse crescimento econômico, essa preservação ambiental, que é importante para a nossa região, especialmente aqui na Amazônia? Hoje a gente fala muito nisso, mas você não tem nenhum nem outro. Hoje a questão ambiental é usada como desculpa para sabotar qualquer crescimento econômico. E aí você também não protege o meio ambiente. Acho que a coisa mais maluca é o aquífero que nós temos aqui. O aquífero é um aquífero raso. Né? Raso, assim, por mais que ele seja gigantesco, é o maior do mundo, ele é muito próximo da superfície. Portanto, o chorume do esgoto que não é tratado aqui afeta o aquífero. Então ficam, o aquífero, o meio ambiente. O próprio poder público está contaminando o aquífero. Não, temos que preservar uma Amazônia. Aí o ICMBio sabota quem está trabalhando, ao mesmo tempo que a pesca predatória, ao mesmo tempo que a exploração predatória de madeira acontece. Ontem mesmo a gente viu caminhão com toras completamente ilegais passando na estrada e ninguém vendo, naquela estrada destruída. Então, o que nós temos é uma fingição, um discurso fingido sobre o meio ambiente e nenhum trabalho voltado ao desenvolvimento econômico. Pois bem, tem que ter regras muito claras, sem zona cinzenta para que as pessoas possam produzir e saber quais são os limites dela. Tem que ter um trabalho sério de criação de parques nacionais para que o Brasil e o mundo visite. Eu juro para você, foi anteontem, quando nós fomos visitar meu Deus, esqueci o nome da cidade, meu Deus, é o Alter do Chão. Turistas gringos ali. Só agora está começando a surgir uma infraestrutura para que as pessoas conheçam ali. Como é que pode os brasileiros não conhecer um lugar tão lindo? Então ali, os interiores, o turismo ligado também à fauna aqui, que é sensacional, isso é muito pouco explorado. Então nós só vamos conseguir conciliar meio ambiente e desenvolvimento econômico, entendendo que é para desenvolver e com o recurso oriundo dos impostos, você saber cuidar do meio ambiente e criar uma consciência disso. O problema é a politização que gera nenhum nem outro. Então não tem crescimento econômico, não tem proteção do meio ambiente. Muito bem, aqui o Tarcísio Oliveira, ele diz, o MBL ele perdeu vários membros. Como manter um time coeso, com a missão, agora que o partido atuará em todo o Brasil? A gente perdeu ao longo dos últimos anos, e os últimos que saíram agora estão bem arrependidos, né? Aqueles bem burros que saem na hora errada em que o bolsonarismo está decadente, a gente está crescendo. Mas foi bom que eles saíram, que a gente já conhece a índole e o caráter. Acho que a gente formou muita gente oportunista. A gente está corrigindo os nossos sistemas de formação de liderança. Acho que a chapa que nós temos agora, né, com mais de 1000 candidatos para deputados ao redor do Brasil, já contempla um perfil que não é o mesmo que a gente tinha antes. E traições na política sempre terá, mas nós teremos cada vez menos. E agora com o partido político, a gente pode controlar muito mais. Né? Não é agora fácil como era antes. Muito bem, para quem ligou o rádio, estamos aqui com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, conosco aqui no Rádio Interativo. Agora, o custo de vida, a gente sabe que no Brasil aumentou nos últimos anos de forma considerável, né? Inclusive aqui o próprio Agenor, ele toca nesse assunto. E como que o seu governo ele pretende reduzir o preço dos alimentos, combustíveis e melhorar o poder de compra das famílias brasileiras? É possível isso? Definitivamente não é dando vale gás igual o Lula faz, dando energia elétrica supostamente de graça igual o Lula faz, ou falando vou te dar Bolsa Família igual o Lula faz. Quem está nos ouvindo precisa entender. Seu poder de compra só vai aumentar se a atividade econômica aumentar e se o governo parar de cobrar tanto imposto das pessoas. Tudo é caro no Brasil, porque o dinheiro no Brasil é caro. Então, vocês estão nos ouvindo, entendam. A taxa de juros no Brasil é 15% ao ano, só a Selic.
Se eu, além da Selic, falar o spread bancário e tal, as pessoas pegam dinheiro emprestado no Brasil por valores exorbitantes. Isto é impagável. Então não dá para você consumir nada no longo prazo, você comprar a prazo um carro, uma televisão, porque o carro vai custar o dobro do preço só de juros que você vai pagar. E do outro lado, você não consegue comprar um produto com valor correto porque os impostos públicos são muito caros. Um celular no Brasil é um dos mais caros do mundo, os carros no Brasil são caríssimos. Isso também por conta da tributação. Como resolver isso? Cortando o gasto do governo. Tudo que o governo fala que está te dando é mentira. Por exemplo, aqui no Pará, vocês sabem, vocês pagam uma das contas de luz mais caras do Brasil. Pois bem, uma das coisas que faz que a conta de luz seja muito cara é que tem tanto programa social dando luz de graça para alguns setores e para algumas pessoas que quem está pagando a conta não aguenta mais pagar. Então você tem que não ter um ar-condicionado nesse calorão aqui, você às vezes tem que tomar um banho com o chuveiro, com a parte elétrica desligada, porque você não consegue pagar por isso. Você não consegue pagar por isso porque é muito imposto, é muita taxa. E aí, para você cortar imposto e taxa, não tem um remédio. Você vai ter que diminuir a despesa do governo. E não dá para ficar um governo dando as coisas para os outros como o governo Lula faz. E não dá para o governo Lula ficar mentindo para as pessoas, igual mentiu agora, no fim da escala 6x1. Ele mentiu para as pessoas. As pessoas caíram no truque achando que, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Desde quando isso existe? Desde quando isso existe? Tá tudo difícil a vida para todo mundo e ainda falaram para você, fica tranquilo que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira! O Lula tá comprando o voto das pessoas, enganando. O Lula é um estelionatário. É mentira isso. Você só vai melhorar a vida das pessoas, as pessoas só vão aumentar a renda delas, vão poder comprar mais coisas e serem mais felizes, com o governo cortando todas as despesas que ele puder cortar, e com base nisso, podendo diminuir o imposto e diminuir os juros. Aí você que está trabalhando, você vai sentir a diferença.